O workshop de terapia sistêmica para mulheres, ele vai ajudar você a entender 3 pontos muito específicos da tua história e principalmente aplicar isso nas suas terapias se você for terapeuta. Primeira coisa, nós vamos trabalhar com o útero, tá? O útero como um sistema feminino que realmente conecta a mulher à história dela. Então a gente vai ter ovários, útero, trompas, a gente tem o próprio canal vaginal, a gente tem a vulva, tá? Tudo isso aqui se conecta como um portal para o seu feminino. Só que esse portal para o feminino, muitas das vezes, ele fica adoecido devido a crenças e devido às outras questões de lealdade do próprio campo. Então a gente vai trabalhar isso de liberação. Então, se eu tenho muita cólica, por que esse útero sente muita cólica? Onde na história desse útero ele se conecta com a cólica? Então a gente usa um pouco de epigenética, a gente usa um pouco da própria ciência, mas principalmente conectando esse útero àquelas que vieram antes. Então, talvez a sua mãe tivesse questões no útero dela. E como você, ali conectada com aquele útero que foi gerada no útero dela, que quando era um óvulo que estava dentro dela, estava sendo gerada no útero da sua avó, todo esse percurso da epigenética realmente conecta você ao que você vive hoje. E a gente vai fazer essa liberação. Então eu vou ensinar você a olhar para as patologias femininas com um olhar sistêmico. Eu vou te ensinar a olhar para a patologia de acordo com a posição que elas estão no seu corpo e como elas estão refletindo. Porque se o útero ele é um sistema, então a patologia ela tá te contando alguma coisa. E você vai aprender esse olhar sistêmico. Então, eu vou ter um olhar sistêmico para endometriose, eu vou ter um olhar sistêmico para adenomiose, eu vou ter um olhar sistêmico para o mioma e eu vou te explicar como funciona esse olhar sistêmico dentro das patologias femininas. Esse é o nosso primeiro ponto do workshop. O segundo ponto do workshop são as lealdades sistêmicas. O que são as lealdades sistêmicas? Sabe quando você tem dificuldade de fazer alguma coisa, parece que tá sempre alguma coisa te puxando para trás? Isso tem muito a ver com as lealdades. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro é financeiro. A mulher, geralmente, quando ela começa a progredir financeiramente e ela não vem de uma família que foi muito próspera, ela acaba se endividando muito. Isso tem muito a ver com se lá atrás, meus pais, minha mãe, enfim, quem eu tô realmente prestando essa lealdade não tiveram a chance de ganhar tanto. Como é que eu vou ter? E isso fica uma grande questão, envolve culpa, envolve crença, envolve muitas coisas, inconsciente e consciente, que atrapalha essa mulher de prosperar. Então ela tá sempre se endividando, ela tá sempre realmente se sabotando, percebendo ou não. Outra coisa também que acontece são os relacionamentos. Se essa mãe não teve um relacionamento de respeito, de carinho, de prazer, se essa mãe não se permitiu muitas das vezes o prazer, ou tiraram isso dela, né? Muitas das vezes foi roubado, principalmente das nossas ancestrais, historicamente falando. Então, você não se sente também no direito disso. E aí acaba que você sabota esses relacionamentos, ou buscando relacionamentos que têm um reflexo que te fazem mal, ou quando você tá em um relacionamento bom, você muitas das vezes sabota ele porque tá com medo, ou não se sente merecedora, ou está com essa lealdade. Então, a gente vai trabalhar essa lealdade. Eu gosto de usar muito um exemplo, que é o exemplo do prazer e do amor. Quando a gente começa a se relacionar no início, é muito comum que a gente tenha aquela paixão, e aí aquele tesão, aquele desejo, aquilo fica muito gostoso. Aquilo ali é o reflexo de que tá dando certo, né? Só que daqui a pouco aquilo vai se solidificando. Por quê? Porque vai criando mais afeto. Esse afeto ele vai direcionando a gente para um contato maior, emocionalmente falando. Nesse contato maior, você percebe se esse contato ele te preenche, se é um contato que você nunca teve, se é um contato bom, gostoso. E se for, você tem medo. E aí o que acontece? Esse medo faz com que o desejo sexual seja repelido. E aí você fica no relacionamento onde tem muito amor, mas parece que não tem desejo. E isso, na verdade, é uma sabotagem. É uma sabotagem que tá ligada a uma crença e que tá ligado também a essa lealdade sistêmica. Se a minha mãe não teve amor e prazer no mesmo casamento, ou a minha avó, como é que eu vou ter? E aí a gente acaba dificultando isso, porque a gente acaba parando algo que seria maravilhoso, porque o nosso cérebro, para que ele possa ter orgasmos múltiplos, por exemplo, ele precisa de afeto, ele precisa ter confiança, ele precisa de mais amor. Então, teoricamente, quando o relacionamento cria mais afeto, ele deveria ficar sexualmente melhor, e não o contrário. Mas, crenças e lealdades são muito mais fortes dentro do nosso cérebro, porque eles estão fazendo parte do nosso córtex pré-frontal, que é aquilo que diz e questiona. Então, se você questiona o tempo inteiro, você não relaxa e você não se entrega. E a gente vai trabalhar essa lealdade. Outra parte muito importante é a sexualidade feminina. É o terceiro ponto desse workshop, que é vamos trabalhar a nossa sexualidade pelo olhar sistêmico. Nosso corpo é o único corpo que tem um órgão totalmente voltado para o prazer. Ou seja, isso aqui, que é o nosso clitóris, ele é totalmente voltado para o prazer. Ele tem 8.000 terminações nervosas e não serve para mais nada, a não ser te dar prazer. Só que durante a história do patriarcado, o prazer foi negado para essa mulher. Foi dito que era algo superficial, era algo que não importava, era algo pecaminoso, enfim, já teve vários nomes. Só que aí a gente deixou de olhar para isso.
A gente deixou de olhar para a capacidade do nosso corpo de sentir prazer, como se ele fosse algo superficial. Só que, na verdade, o prazer libera na gente hormônios e neurotransmissores que são extremamente importantes lá pro útero. Lembra das patologias e tudo mais? Então, tudo isso também se conecta com essa sexualidade, com esse prazer. E por isso a gente vai trabalhar as crenças que dificultam você de ser uma mulher orgásmica, você de sentir prazer, você de ter orgasmo, você de ter relacionamentos que de fato te tragam esse olhar cíclico e ao mesmo tempo prazeroso. Então esse workshop ele é um reencontro com você para que você possa guiar outras mulheres nesse reencontro, tá? Então aqui eu coloco para você o que a gente vai ver e tem um ponto chave. Quando você se inscreve, no nosso domingo, que é o próximo dia, a gente vai ter uma constelação coletiva, onde vai ter um tema e esse tema todas as mulheres vão receber esse olhar sistêmico. A gente vai fazer uma constelação coletiva com um tema específico que é eu mereço gozar. Exatamente. Então a gente vai trabalhar teoricamente com práticas de exercício no sábado e no domingo a gente vai ter uma constelação coletiva. É pelo Zoom, tá? Então você vai poder participar independente de onde você esteja, tá bom? E se você for ingresso VIP, o ingresso VIP ele tem tudo isso aqui que eu falei pra você, vocês vão ter material de apoio, tá? A gente tem um grupo de alunas, quando você se inscreve, você vai pra esse grupo, a minha equipe entra em contato com você pelo telefone que você fez a compra, então coloca o telefone certo, pelo amor de Deus. E aí você entra em contato, você vai pro nosso grupo, lá tem um link onde você tem apostila, exercício para você poder reaplicar, para você poder fazer suas frases sistêmicas, para você poder ter todo esse conteúdo que eu falei aqui que eu vou te dar, tá? E se você for VIP, você vai comprar junto com o workshop uma constelação individual pro tema que você escolher. Então eu vou constelar você, tá? E vai ser o meu olhar pra tua história, tá? E você vai dizer, Aura, eu quero constelar o gás, eu quero constelar meu relacionamento, eu quero constelar a relação com a minha mãe, eu quero constelar o meu útero, eu quero constelar o mioma, qualquer coisa que você queira, a gente vai fazer isso, tá bom? Só que são vagas limitadas pro VIP e provavelmente ela já tá rolando, então já deve estar no finalzinho, mas você pode comprar o VIP pra você poder receber essa constelação, tá bom? Então, meu amor, eu te espero no workshop, espero que isso aqui possa transformar você e, claro, que todo esse método da leitura uterina que tem a ver com o que eu construí ao longo desses mais de 15 anos atendendo mulheres possa reverberar nessa grande teia. E eu espero muito que esse olhar sistêmico para esses 3 pontos da sua história possam ajudar não só você, mas todas as mulheres que vão vir depois de você e que através de você vão se conectar com o feminino delas. Então, tô te aguardando e ó, beijo no coração e no útero e até o nosso workshop.